Amém. Glória a Deus, queridos. Por favor, abra sua Bíblia, Mateus capítulo 24. Mateus capítulo de número 24. A partir do verso de número 3, no Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular, e lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Amém. Vou parar aqui, mas permaneça com a sua Bíblia aberta, porque nós vamos até o verso 14. Queridos, nós estamos vivendo um momento único. Eu, nos meus poucos 54 anos, nunca presenciei algo como o que temos vivido e certamente nenhum dos presentes aqui. E diante de tudo que tem acontecido, eu e como você, como todos, temos feito as nossas observações, a leitura que fazemos do atual momento. Já estamos completando praticamente um ano com essa pandemia e não sabemos quanto tempo mais isso ainda vai levar. Então eu quero, como introdução ao sermão, fazer alguns apontamentos. Primeiro, a igreja está sendo provada de uma forma terrível. Muitos estão frios na fé. É um momento, sim, de provação para todos nós, na nossa fé, na nossa dedicação a Deus. E eu tenho percebido com tristeza pessoas que têm se afastado, pessoas que não estavam firmes e já por conta de tudo isso se afastou de vez. Então é um momento de provação para todos nós, por mais que você seja uma pessoa firme, fiel, dedicada, saiba que você está debaixo de provação. É um tempo de luta, é um tempo de persistência, é um tempo de sobrevivência para todos nós. Essa pandemia, ela está massacrando as nossas bases. Tudo aquilo que aprendemos a fazer ao longo dos anos, como exercício da nossa fé, foi bloqueado, foi paralisado. A nossa igreja, por exemplo, todas as atividades que tínhamos, uma escola bíblica dominical muito forte, com várias salas, 10 salas para crianças, para adolescentes, pré-adolescentes, um currículo inteiro para adultos, tudo isso está paralisado. Trabalho com casais, encontro de casais, congresso de casais, está paralisado. Um trabalho infantil muito bom e está de maneira bem simples agora. E assim tantas outras atividades que nós estamos com dificuldade de exercer. Então, com certeza, essa pandemia está sacudindo as nossas bases e as igrejas, de maneira geral, estão lutando com isso. Muitas igrejas estão em dificuldade. Eu louvo a Deus porque a nossa não está. Mas muitos irmãos estão, sim, em dificuldade de forma particular. A igreja continua online, mas não é a mesma coisa, pastor. As pessoas me dizem que enjoaram do online, não aguento mais assistir coisa online, participar online. Mas interessante que não enjoa de assistir filmes, de assistir às séries, de assistir os programas preferidos.
não cancela a assinatura disso, não cancela aquilo. Passam muito tempo no Facebook, Instagram, WhatsApp, e assim por diante. Essa parte do online não enjoa. O que enjoa é a igreja online? Como é isso? Depois de todo esse tempo, queridos, está claro que chegamos a um ponto crucial da nossa fé e da nossa prática religiosa. Só há duas opções: continuar crendo ou abandonar a fé. Opa, pastor, o senhor não podia nem falar isso, o senhor está dando essa opção? Não, não estou dando essa opção. Eu estou vendo essa opção acontecer. Eu estou vendo pessoas abandonando a fé. Eu estou vendo pessoas que não estão conseguindo sustentar a sua fé no meio dessa crise. Estamos em crise, há um ano em crise, e tem pessoas que não estão conseguindo superar isso. Sempre naquela expectativa de que amanhã essa pandemia acaba, amanhã essa pandemia acaba, amanhã a gente volta ao normal. E já foi um ano, e quanto tempo que ainda virá? Ignorar isso é optar pelo abandono da fé. Fazer de conta que está tudo bem é maquiar a doença que está corroendo as bases da nossa dedicação a Deus, queridos. Eu quero ser bem claro e bem franco com você hoje. Nós chegamos a um ponto crucial. E para reverter esse quadro de esfriamento espiritual, não depende da igreja, não depende de pastores, não depende de líderes de ministérios, depende de você. Creio que desde setembro, outubro, eu comecei a falar sobre isso nos sermões, nos estudos bíblicos, sobre voltar ao primeiro amor, sobre o cuidado com a apostasia, sobre como buscar um avivamento pessoal, sobre como se dedicar à leitura bíblica, sobre como ter uma vida de oração empolgante. Tenho falado sobre isso, e entenda que é você e Deus. Relacionamento com Deus é algo pessoal. Não é a igreja que vai fazer com que você tenha um bom relacionamento com Deus. Não é o pastor que vai fazer que você tenha um bom relacionamento com Deus. É algo particular, é você e Deus. Eu respondo por mim diante de Deus. Respondo pelo meu ministério diante de Deus. Mas você responde por você. É a hora de cada um buscar esse avivamento, buscar esse crescimento para si. Antes, muitas pessoas se firmavam na igreja por causa da estrutura da igreja. Uma igreja bonita, cheia de gente. Igreja boa é igreja cheia, né? Já ouvi falar isso muitas vezes. O culto hoje foi bom, pastor, estava cheio de gente. Quer dizer que igreja cheia é igreja boa. A igreja é boa por causa do trabalho das crianças, por causa da música, por causa disso, daquilo outro. Mas agora, queridos, isso está bem aquém. Isso já não é capaz de sustentar-nos. Agora é você e Deus. É firmar na igreja por causa de Jesus. Esse sempre foi e sempre deveria ser o motivo para alguém estar na igreja. Eu estou na igreja não por causa de fulano, beltrano, não estou na igreja porque lá tem uma equipe de louvor assim, não estou ali porque tem aquela moça bonita, aquele rapaz bonito, eu estou ali por causa de Jesus Cristo, meu Senhor e Salvador. É isso que vai manter de pé, é isso que vai sustentar a nossa fé nesse presente momento. Os tempos mudaram. De pouco em pouco, os crentes estão se acostumando a viver sem os exercícios devocionais que nutriam a sua devoção a Deus. Oração, leitura bíblica. As pessoas estão abandonando isso. Assim como hoje poucas pessoas leem livros, só querem ver videozinhos no celular, a leitura
de livros têm se perdido, assim também os exercícios devocionais da leitura bíblica e oração têm se perdido. Eu temo que dentro de algum tempo as próximas gerações não terão mais um livro como esse, a Bíblia. Para que alguém consiga se manter firme na fé, então, ela precisa ser nutrida espiritualmente. De que forma? Bíblia, precisa ler, ouvir e estudar a palavra de Deus. Precisa, sim, disso. A Bíblia Sagrada, as Escrituras Sagradas, palavra de Deus revelada para nós, para a nossa fé, para o nosso crescimento. Precisa de oração, precisa orar, e não apenas aquela oração corriqueira que se faz quando levanta, antes da refeição e antes de dormir. Precisa de oração profunda, sincera, onde a pessoa fala com Deus e ouve Deus falar com ela. Precisa congregar, precisa participar da igreja, precisa cultuar a Deus, precisa adorar, louvar, cultivar a comunhão com os irmãos, precisa cumprir a sua vocação. Cada um foi vocacionado, chamado pelo Senhor, capacitado pelo Senhor. Igreja é coisa de Deus, e nós precisamos disso, porque aqui é a casa do Senhor, aqui é o lugar de nós cultuarmos a Deus, aqui é o lugar de nós termos comunhão uns com os outros, e de juntos caminharmos em direção aos céus. Precisamos restaurar o senso de pertencimento. Ministrei um estudo bíblico inteirinho só sobre isso. Ou seja, nós fazemos parte desta igreja, aqui é o nosso lugar, aqui estão os nossos irmãos em Cristo, nós pertencemos, eu sou membro da Igreja Presbiteriana Filadélfia de Franca, Deus me colocou ali, eu amo esta igreja, eu amo os meus irmãos em Cristo, e eu vou junto com eles fazer o bem do reino de Deus através dessa igreja. Precisamos cooperar, envolver ativamente com o trabalho da igreja, participar, valorizar aquilo que está sendo feito, ajudar financeiramente no sustento da obra, dar palavras de encorajamento e gratidão àqueles que estão na linha de frente do trabalho da igreja. E precisamos amar, ter empatia pelos irmãos em Cristo, envolver com as dores deles. Você sabe o que está acontecendo com os demais irmãos da igreja? Aquele irmão que faz tempo que não vem aqui, que você via, talvez você nem sabe o nome, mas você via ele constantemente aqui, e agora já tem um ano que você não vê ele mais. Você sabe como ele está? Você sabe se ele está bem ou não está? Você sabe se ele está vivo? Você conhece os seus irmãos em Cristo? Você faz parte desta igreja? Ou você vem aqui só assistir o culto? Nós precisamos amar. Jesus falou o seguinte, olha, nisto conhecerão que sois meus discípulos, se tivereis amor uns pelos outros. Amor uns pelos outros. É a marca do discípulo de Jesus. A pandemia, queridos, roubou a nossa rotina. Estávamos acostumados e satisfeitos com a nossa situação espiritual, mas agora isso se perdeu, e quem não conseguir se reencontrar espiritualmente corre risco de cair. Nós tínhamos encontrado uma zona de conforto, mas a pandemia roubou isso de nós, em várias áreas, não apenas na espiritual. A frieza espiritual está tomando conta da igreja, como uma doença silenciosa que vai se espalhando, tal como uma lepra. Então o momento é delicado, o momento é perigoso. A pandemia, presta atenção, a pandemia, por bem ou por mal, vai revelar, está revelando quem realmente é crente. Porque agora, se firma com Deus, é por amor a Deus.
Não há muitos atrativos mais. A maior parte das atividades da igreja estão paralisadas. Então, aquilo que te motivava, aquele movimento da igreja, os eventos, as confraternizações, o ato de estar todo mundo junto, que tudo isso é muito bom, é muito gostoso, eu sinto falta disso, mas não é isso que vai nos sustentar agora. É simplesmente e totalmente o amor e a fidelidade a Deus. É isso que sustenta a fé. É isso que sempre deveria ter sustentado, mas que agora a pandemia está nos obrigando. Não sabemos quanto tempo isso ainda vai durar, mas escute o que eu te digo. A igreja nunca mais será a mesma. E nós precisamos assimilar tudo isso e sobreviver a esse tempo mau. É um tempo de sobrevivência, queridos. É um tempo de sobrevivência para o empresário, para o funcionário, para aquele que está trabalhando e em meio a essa crise, lutando para ganhar o pão de cada dia. É tempo de sobrevivência para todos nós que estamos tomando todos os cuidados para não contrair esse vírus e adoecer com risco de morte. É tempo de sobrevivência espiritual também, para mantermos a nossa fé de pé e realmente dizer: eu creio em Deus, eu creio no meu Senhor. Precisamos, então, continuar crendo e exercitando a nossa fé. Que Deus nos abençoe. Tinha muitas outras coisas que eu gostaria de falar, mas eu queria destacar essas daqui. Olhando para o nosso texto, Jesus está ali no Monte das Oliveiras, e junto aos seus discípulos aproximam dele quando estão em particular e pedem para ele: mestre, fala para nós, aqui entre nós agora, explica para nós, quando é que vai acontecer essas coisas que o Senhor está predizendo? Jesus estava falando sobre o final dos tempos, né, falando como que ia ser o final dos tempos, e agora eles conversam e perguntam: quando é que vai ser isso? Né, explica para nós, né, qual vai ser o sinal de tudo isso? E eu me lembro que lá no início da pandemia, alguns alarmistas falaram: é o fim do mundo agora, o anticristo está surgindo. Queridos, nós não somos alarmistas. Não é fazendo alarde que nós vamos conseguir algo espiritualmente. É com humildade e fidelidade ao Senhor. Quando eles perguntam, eles pedem isso para Jesus, Jesus responde para eles o seguinte: olha, tome cuidado, vede que ninguém vos engane. Tome cuidado para ninguém enganar vocês, porque vão surgir muitos em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. O que Jesus está falando para eles é o seguinte: olha, não fique preocupado, vocês precisam tomar cuidado, porque vai ter muita gente que vai aparecer falando que sou eu, que é o fim do mundo, que isso ou aquilo, e vocês não podem cair nisso. Ele prossegue dizendo: e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Quando ouvirmos falar de guerra, de rumores de guerras, não seria ainda o fim. Verso 7, porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Mas ainda não será o fim. Isso é apenas o quê? O princípio das dores.
Jesus então adverte a eles de que muitas coisas viriam de ruim neste mundo. E ao longo desses praticamente 2000 anos, as gerações têm experimentado de todos os malefícios da maldade humana, do pecado humano. Muita coisa má tem sido feita ao longo dos séculos. Mas quando a gente ouve, quando a gente lê, quando a gente observa Jesus falando que isso é apenas o princípio das dores, então eu fico a imaginar como será realmente quando vier a grande tribulação. Ele descreve: ai daqueles, que estiverem nesse tempo. Então, queridos, tudo que nós temos visto aqui ainda é pouca coisa diante daquilo que ainda virá. Ah, pastor, que mensagem pessimista. Eu tenho falado muito sobre fé, sobre esperança, sobre como encarar tudo isso com coragem. Eu tenho falado muito a respeito do amor de Deus, do poder de Deus, do cuidado, do zelo, da providência, da graça de Deus sobre nós. Mas hoje é dia de exortação, então saiba você que a tendência das coisas é só piorar realmente. Porque o próprio Senhor Jesus fala sobre isso. Verso de número 9: então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Sim, já estamos vivendo um pouco disso daqui, mas não é de hoje, não é com essa pandemia, isso já é de muitos séculos atrás. As pessoas têm agido com todo tipo de maldade e perseguido aqueles que creem no Senhor. Nós observamos muito claramente isso. Essa briga que tem aí entre direita e esquerda deixou muito claro que há uma perseguição aos cristãos, deixou muito claro que nós, aqueles que temem a Deus, têm sido denegridos. Então, isso é algo que sempre existiu, e em outros países isso é muito mais forte, muito mais forte. Nós devemos louvar a Deus porque estamos num país onde há certa liberdade religiosa. Verso de número 12, e aqui é onde eu me preocupo mais, diz assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. A iniquidade tem se multiplicado, sim ou não? Iniquidade é a maldade. Iniquidade é praticar aquilo que é mal, que é doloso, que é prejudicial. É aquilo que é mal, que é vil. A iniquidade tem se multiplicado, dá a ideia de um crescimento exponencial. Gente, eu nunca vi tanta violência, tanta maldade gratuita. E diz que nesses tempos o amor se esfriará de quase todos. Bom, pastor, mas aqui ele está falando sobre o período da grande tribulação, e nós ainda não chegamos no período da grande tribulação? Sim, mas esse aqui, na verdade, é o período que antecede a grande tribulação. Nós só estamos antecedendo.
Ainda não chegamos lá. Ainda estamos no princípio das dores. Agora o amor está se esfriando. E é isso que eu quero destacar principalmente na mensagem de hoje. Não deixe o seu amor esfriar. Não deixe perder o brilho da sua devoção a Deus. Não se contente com uma prática devocional meramente religiosa. Sabe aquele religioso? Todo dia ele ora. Ele sempre fala de Deus. Ele vai na igreja. Mas ele não tem essência. Não tem amor. Não tem a chama do Espírito. O Espírito não está testificando mais no coração dele. Quando a Bíblia diz que o nosso Espírito, que o Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito, que nós somos filhos de Deus, já não há mais isso. A Bíblia diz que o Espírito geme em nós, que ele se entristece. Não deixe o seu amor esfriar, seu amor a Deus, seu amor à obra do Senhor. Quantas coisas você já fez para Deus? Quantas coisas você já dedicou a Deus? E agora não tem feito mais isso? E para esse ano, isso não está nos seus planos? O que você está planejando para esse ano? O que você sonhou para esse ano? O que você pretende fazer com a sua fé? O nosso amor ao Senhor, queridos, aonde está? Não deixe a pandemia roubar isso de você. Não deixe as preocupações e tristezas, ansiedade desse momento, roubar aquilo que você tem de mais precioso, que é a sua vida com Deus, a sua comunhão com Deus. Não seja contado entre aqueles que vão cair pelo caminho no meio dessa batalha. Verso de número 13. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. A salvação é pela graça, nós defendemos isso. Mas aqui é o próprio Jesus quem chama cada um de nós a perseverar até o fim. A perseverança é cobrada pelo próprio Senhor Jesus de cada um de nós. Sim, porque Ele te capacitou. Sim, porque Ele te salvou. Sim, porque Ele morreu na cruz por você. Sim, porque Ele te deu o Santo Espírito. Sim, porque Ele te deu a palavra dEle. Sim, porque Ele está com você até a consumação dos séculos. Então Ele tem direito de te cobrar para que você seja perseverante até o fim, independente do que venha a passar. Ele não prometeu vida boa, Ele prometeu que estaria com você até o final dos tempos. E é interessante, queridos, que o texto não para aí, poderia parar, aqui já é outro sermão, pastor, não, mas eu quero trazer o verso 14 para nós encerrarmos. E será pregado o evangelho do reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. O objetivo da igreja é adorar a Deus e pregar o evangelho. Nós fomos chamados e comissionados a ir e fazer discípulos de todas as nações.
E às vezes eu olho para as crises e as lutas que vêm em nossa vida e vejo isso como uma distração para roubar o nosso foco do Evangelho. Me lembro, na época da minha conversão, pastor, quando eu morava lá em Guarulhos, ele falou algo que eu nunca esqueci. Ele falou assim: olha, às vezes, quando o diabo não consegue te derrubar, quando o diabo não consegue induzir você ao pecado e assim te derrubar da fé, ele tenta te distrair, para você esquecer das coisas de Deus, para você começar a dar mais valor a outras coisas e deixar Deus em segundo lugar. Nunca me esqueci disso. E como é verdadeiro. Sabe, a igreja está tão preocupada agora com essa pandemia, nós estamos tão preocupados com todas essas coisas, que nos esquecemos da nossa missão. Eu estou falando aqui sobre o foco nosso como povo de Deus, e eu quero encerrar dizendo que pesa sobre nós a missão. E eu já falei, essa pandemia trouxe também uma oportunidade muito grande de falar de Deus, porque as pessoas estão com medo, as pessoas estão correndo perigo, as pessoas estão passando dificuldade, os casais estão em crise, as famílias estão em crise, porque estão ficando muito juntos e aí as divergências aumentam. E nessas horas, você que conhece a palavra de Deus, você que conhece o poder de Deus, tem a oportunidade de apontar a bênção do Senhor para aqueles que estão sofrendo. Isso faz parte da nossa missão, de pregar o Evangelho. Então, não deixe de falar do Evangelho de Jesus Cristo para aqueles que estão passando dificuldades. Não deixe que essa pandemia roube a sua atenção e te faça esquecer que em meio a esse mundo, que em meio a tudo isso, você está a serviço do Rei, você está a serviço do Senhor Jesus. Você é embaixador em Cristo, você é o bom perfume de Cristo, você é a carta viva de Cristo, aonde quer que você estiver. Concluindo, quando será o fim do mundo? Que sinal haverá? Queridos, não haverá sinal. A Bíblia nos mostra que o dia do Senhor virá como um ladrão, quando ninguém espera, virá de surpresa. Cuidado que ninguém vos engane. Muito cuidado, queridos. Com essa pandemia, esse mundo digital explodiu, né? Todo mundo agora na internet. Tem live, tem curso, tem o que você quiser sobre tudo o tempo todo. E eu até estava vendo um artigo, 20 pastores que vale a pena ouvir em 2021. E aí, reverendo Saulo, diretor do Seminário Presbiteriano de Goiânia, e que, inclusive, esteve aqui na nossa igreja, foi o palestrante do Congresso de Casais nosso, ele falou o seguinte: dos 20 pastores que vale a pena ouvir em 2021, o primeiro é o pastor da sua igreja. Porque ele é o seu pastor. Porque ele está na sua igreja. É a igreja onde você pertence. Então, cuidado para que ninguém vos engane. Tem muita gente boa falando coisa boa por aí. Mas tem muita gente também
com voz de pastor, mas que por trás é falso profeta. Muito cuidado com aquilo que você ouve, saiba discernir, saiba selecionar, peneirar aquilo que você tem ouvido. Ouvireis falar de guerras, rumores de guerras, não vos assusteis, ainda não é o fim. Queridos, ainda não é o fim. Vamos nos encher de coragem, vamos nos encher de fé, vamos renovar a nossa força e vamos seguir em frente, vamos trabalhar, vamos viver com todos os cuidados, sim, mas vamos em frente, com fé, com confiança no Senhor. O amor se esfriará, não permita isso na sua vida. Lute com todas as suas forças para que isso não aconteça. Persevere até o fim e pregue o Evangelho. É tempo de sobrevivência espiritual também, queridos. Persevere até o fim. Pregue o Evangelho. Faça a sua parte no reino do Senhor, anunciando a salvação e o poder de Deus àqueles que necessitam. Que Deus te abençoe. Vamos orar? Pai querido, louvado seja o teu nome. Muito obrigado por tua palavra, Senhor. Muito obrigado. Tem misericórdia de nós, tem misericórdia da tua igreja, ó Pai. Livra-nos da queda, livra-nos da apostasia, sustenta a nossa fé. Aviva a tua obra, Senhor. Aviva a tua obra. Olha, ó Deus, por cada um que está enfraquecido e renove-os em nome de Jesus. Dá, ó Deus, coragem, fé, esperança. Em nome de Jesus. Amém. Amém.